Olá, meu nome é Denise, sou colaboradora do Núcleo Espírita Segue a Jesus. Nós vamos hoje fazer um comentário evangélico sobre mais uma das lições do Emmanuel, hoje no livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece bem para podermos nos ligar, para podermos equilibrar, para podermos entender melhor as lições que o Emmanuel nos traz, sempre baseadas em algum trecho do Evangelho de Jesus. Então nós podemos fechar os nossos olhos e vamos agradecendo pela oportunidade de termos acesso a esses ensinamentos. Vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por ter trazido e exemplificado tudo aquilo que está nos seus evangelhos. E que a luz desse Mestre possa chegar a todos. Graças a Deus. Então, como eu disse, a lição é do Caminho, Verdade e Vida e o título é Sempre Adiante. É a lição 132. E ela começa, é o que vai ser explorado na lição, é a segunda epístola de Pedro, que diz o seguinte: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Então, o Pedro está dizendo, ele está falando, que para nós, espíritos encarnados, alcançarmos mais altos objetivos na nossa vida, nós temos que nos reconhecer como aprendizes. Nós estamos aqui aprendendo. Essas muitas encarnações que a gente tem são oportunidades de aprendizagem. E ele deixa bem claro que nós precisamos do dinheiro, que o dinheiro é uma necessidade, as necessidades materiais, na verdade, tudo aquilo que acontece conosco, a doença, a saúde, tudo aquilo, a falta, o excesso de dinheiro, tudo são condições educativas, que nós temos que aproveitar como lições realmente. Então, nada daquilo que recebemos, tudo aquilo que recebemos, na verdade, são oportunidades de aprender alguma coisa. Então, o que nós não devemos fazer é nos paralisarmos numa situação. Ou seja, se nós nos ligarmos demais ao dinheiro, se nós tivermos uma situação financeira extremamente favorável e perdermos o dinheiro, nós vamos paralisar, nós vamos ficar paralisados. Ou se nós estivermos com saúde e ficarmos doentes, nós não vamos conseguir ver essa situação como uma situação de aprendizagem. E é isso que Pedro deve estar nos dizendo, que tudo aquilo que a gente recebe, são oportunidades para aprendermos. Temos que fazer esse esforço de enxergar desta forma todos os reveses e também as coisas boas, não só as coisas ruins. É óbvio que quando nós passamos por uma situação muito difícil, como muita gente, nesse momento, está vivenciando a perda de entes queridos, a perda de fonte de renda, inclusive, Então, tudo isso são momentos de dificuldade que dificilmente a gente consegue ver como uma oportunidade, Mas seria importante que a gente conseguisse ter essa visão, porque são realmente oportunidades. É fácil nós termos fé quando a situação está muito favorável, O difícil mesmo é nós termos fé, acreditarmos e confiarmos quando nós estamos numa situação mais desfavorável. Mas como diz a lição, nós não podemos nos escravizar, nós não podemos ficar presos a uma situação, Nós não podemos nos deixar vencer pelas situações, porque se nós nos paralisarmos, ficarmos paralisados, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de progresso. Lembrando que as nossas dificuldades, os nossos problemas, ou mesmo as coisas boas que nós recebemos, são programações que nós pedimos, que nós fizemos, Muita gente não aceita isso, fala, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ficar doente. É que a gente realmente não recorda o nosso compromisso quando nós estávamos lá no plano espiritual programando a nossa atual encarnação e todas as outras encarnações que já tivemos. Mas realmente são sempre oportunidades de evoluir, oportunidades de aprender. Nós sabemos que esses momentos na Terra, que são, em cada encarnação, é um período muito curto, Somos espíritos que somos imortais, nós vamos viver para todos sempre. Então, como é que a gente vai se prender
a um pequeno momento, né? A um pequeno instante de toda essa eternidade. É como se a gente fosse para um hotel e a gente chega lá no quarto de hotel e vê que o papel de parede é feio, que a cama está meio estragada, que o abajur não funciona. Então nós vamos estragar todas as nossas férias porque aquele quarto de hotel não é aquilo que a gente achava que devia ser. Mas se a gente for pensar que a gente vai ficar naquele quarto só uma semana, a gente releva tudo aquilo e pronto. Assim que a gente deveria ver a atual encarnação, né? Um momento, né? Um momento. Se não está bom agora, vamos aceitar as dificuldades, vamos entender que é passageiro, que nós estamos aqui nesse hotel da Terra, né? Que nem sempre é um hotel 5 estrelas, na maior parte das vezes não é. As dificuldades são imensas, as dores são muito grandes, né? O sofrimento também. Mas tudo vai depender da forma que a gente vai encarar isso tudo, a forma com que a gente aceita ou não aceita essas dores, essa situação, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né, para não perdermos a oportunidade, né? Porque se a gente for realmente se deixar abater por cada momento difícil nesta vivência no mundo de expiações e provas, a gente vai cair mais do que levantar, porque nós estamos em momentos de dificuldade, e particularmente agora. Não há quem não esteja sentindo essas dificuldades, né? Se não perdeu nenhum ente querido, se os bens materiais, se a fonte de renda continua entrando, se nada daquilo, se não foi atingido de uma maneira muito direta, foi atingido de maneira indireta, né? Perdeu a possibilidade de ir e vir, está vendo o tempo todo situações de tristeza, de morte. Então, neste momento, ninguém está realmente numa situação de felicidade, mas devemos ver como uma grande oportunidade de podermos aprender, porque estamos aprendendo muito, né, num período tão curto. E devemos não nos escravizar, né, não ficar presos a essas situações difíceis, porque se a gente só ficar pensando na tristeza, na doença, na perda, na pandemia, a gente vai só vibrar tristeza, doença, né, perda. Então a gente tem que realmente buscar tirar lá de dentro, né? Tirar a nossa convicção. Jesus trouxe todos os ensinamentos, somos cristãos, né? Temos toda uma base e temos todo um apoio, né? Que a espiritualidade também veio traduzir tudo aquilo que Jesus ensinou por parábolas. Então nós temos todas as ferramentas necessárias para enfrentarmos todas as dificuldades e não devemos nos paralisar, né? Então é preciso tomar então muito cuidado para não ficar preso só nessa situação transitória e achar que aquilo é o mais importante, quando nós sabemos que é só o momento. Difícil praticar, né? Mas a teoria a gente já tem. Tá? E aí a última frase da lição, sempre adiante, né? Cujo título era sempre adiante, né? Que nós não devemos parar nunca. Pedro diz o seguinte: guarda a retidão de consciência, atira-te ao trabalho edificante. Tá? Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Olha o que ele fala. Se a gente conseguir guardar, manter a retidão de consciência, ou seja, a gente só fazer aquilo que a nossa consciência não vai nos cobrar. Se a gente usar todas as nossas oportunidades, né, tudo aquilo que acontece conosco como uma oportunidade de trabalho, né? Então nós vamos conseguir entender que toda situação representa um passo, uma oportunidade para a nossa evolução. Então é uma lição muito sábia que devemos aproveitá-la, né? E ter isso em mente, é um momento, vai passar, nós vamos sair, vamos sentir, né, que tudo isso vai melhorar. Que a luz do Mestre Jesus envolva a todos. Então agora vamos fazer vibrações, aproveitando que nós temos a força de doar, e essas energias que são doadas são muito importantes para a espiritualidade. Então vamos doar energias de saúde para os doentes, energias de consolo e sustentação para os aflitos,
Vamos vibrar pelos nossos lares, muita saúde, muita harmonia, muita proteção. E vamos vibrar pela nossa casa, o Segue a Jesus, para que possamos nos encontrar assim que possível, naquele local físico, mas que estamos todos unidos neste momento pelo pensamento. Que a luz do Mestre Jesus envolva a todos agora e sempre. Graças a Deus.